Bora aquecer o coração rubro-negro, nação. Tô aqui com a equipe F, Zé Elias, Trihal, Zinho e Oswaldo Pascoal, desse jogo do Flamengo que jogou como nunca. Quinta-feira tem Flamengo e Estudiantes no Maraca lotado e a gente vai estar aqui para curtir e repercutir esse jogo, beleza? E a classificação, é lógico. Crédito de imagem ESPN Brasil, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. Fortalece demais o nosso canal. A Arrascaeta joga muito, é insuperável, como o Oswaldo Pascoal falou. E Felipe Luiz recusa a oferta do Fenerbahçe. Continua no nosso Megão para prestar o seu ótimo serviço. Vamos lá. Eu ia me arriscar, Prihal, se você me permitir, a dizer que a disputa do campeonato vai ficar só entre Palmeiras e Flamengo. Se o Cruzeiro perder o jogo hoje. Porque Palmeiras e Flamengo, o Flamengo e Palmeiras não desperdiçam pontos. É impressionante. É isso aí, é impressionante. É impressionante. Parece que estão melhorando na reta final aí. Reta final, assim, a gente está mais da metade do campeonato. Ô, vovozinho, aqui em São Paulo, quando o pessoal quebra tabu, eles comemoram, o presidente dá entrevista e tal. Aí no Rio, aí, quando o Flamengo quebrou aí o tabu de 28 anos, foi tudo normal, tranquilo, né? Que deu entrevista? É meio frequente, tem sido frequente. É mesmo? Normal, Por falar em normal é o Flamengo ganhar, né, gente? Aí, Zé, olha o sorriso. Mas você é um brincalhão também, viu, Pascoal? Flamengo, incomparável. É o Flamengo. Ontem, viu, Zinho? Anteontem, na verdade. No banco do Palmeiras, no banco, tinha Rafael Veiga e Maurício. No banco. Então vamos recuperar esse jogo que eu tô falando do Flamengo. Então, o Flamengo, assim, eu acho que o Flamengo ganha o jogo, teve posse de bola, teve construção de jogadas. O Flamengo tem muitas opções do meio campo para frente. O esforço do Saúl é para ser comemorado. Esforço é a categoria. O empenho dele e a bola que ele jogou. O debochado não tem melhor que ele no Brasil hoje. Você queria que o Jandrei saísse do gol aí? Não, pelo menos o Jandrei podia se movimentar, né? Porque, olha lá, cadê o goleiro nosso? Mas aí não dava não, Pascoal. A cabeçada foi muito forte. Nada. Aí acontece o seguinte... Mas você queria que ele saísse do gol, para interceptar o cruzamento do Saúl. O cara tem que fazer alguma coisa, porque ficar parado não adianta nada, meu senhor. Ficou parado sexta lá. Mas tava longe, Pascoal. Mas ficar parado é sexta. Não tem nem que conversar, guardou. Como diria Alexandre Santos, guardou certinho. Não teve chance nenhuma pro goleiro fazer a defesa. Agora, o Flamengo, você vai ver só o Flamengo tocando bola. O Flamengo deu pouquíssimas ou raras oportunidades. Você viu o lance lá que o Rossi pegou 2 vezes na bola de reflexo, mas o jogador já estava impedido do Juventude. O Flamengo deu poucas oportunidades para o Juventude. O Flamengo tomou conta do jogo. Só para te dar mais ênfase. Assim. Subsídios. Segundo tempo, Juventude fez 85 passes. Flamengo, 288. Vai lá, Pascoal. Não, isso aí não. O Flamengo deu, mais uma vez, aula de futebol, né? É bonito ver o Flamengo jogar, é bonito ver o Cruzeiro jogar e foi bonito ver o Palmeiras jogar também contra o Internacional, especialmente no primeiro tempo. Então, esses times a gente vê, não à toa, que eles estão na frente no Campeonato Brasileiro. Não é de graça que eles estão na frente. E tem um que é incomparável, né? Jogada ensaiada de falta lateral, jogada ensaiada de falta frontal, jogada ensaiada na saída de bola, preparação com triangulação na saída de bola pelas laterais para até chegar na frente. Gente, o Flamengo tem um repertório de jogadas que é muito difícil dos adversários acompanhar. Fala de todos os adversários, inclusive do Cruzeiro e do Palmeiras. É muito difícil de acompanhar pela qualidade dos jogadores do Flamengo, pelo estilo de jogo do Flamengo e pela imposição do Flamengo dentro de campo. O Flamengo se impõe com autoridade, se impõe com categoria dentro de campo e vai ganhando as suas partidas. Esse negócio de tabu de 28 anos e tal, é bonito, é estatística. Mas curioso, né? É bonito. O Flamengo não vencia em Caxias há 28 anos. É bonito para a estatística, porque o Flamengo ontem, mais uma vez, foi espetacular. Eu só queria fazer um adendo. O Flamengo, ele cria muito, mas está na fase do finalizar pouco.
né? Acertar as finalizações. Ontem foram 13 finalizações. Você viu? Agora Você viu, começou Lezinho? a ser mais realista. Corrigiu a rota no meio da tela. Não, eu já estava com isso. Ele viu ali 13. Já tem. 13 não é Ainda pouco. tem. Não, 13 Daí ele finalizações. viu 4 só no alvo. Acertas. Certas no alvo. Grandes chances, isso 4. é truque de artista, hein? Não, são Artista 13. experiente. São 13 finalizações e 4 no alvo. Muito pouco no alvo para um time que cria tanto quanto o Flamengo. 25 ações na área rival, você tem que ter, além das 25 ações, você tem que, com essas ações, buscar a meta do adversário. Chutar no gol. E isso faltou para o time do Flamengo. Agora, supremacia com a bola, imposição física, imposição tática, imposição técnica, isso a gente reconhece de todos os números. Eu só estou pedindo um pouco mais de apreço para olhar para as finalizações. Que o Flamengo comece a olhar um pouquinho melhor para as finalizações. Porque o Flamengo cria muito, mas não está, a criação não está ocorrendo de maneira que essas finalizações acertem o gol. E o tic-tac do Saúl, como é que é? O Saúl é brincadeira, cara. O Saúl dá aula de futebol. Os caras, eu teve gente que chegou aqui, eu vou falar um segredo pra você, porque você sabe que eu não sou baú. Teve uns caras que aqui me comentaram o seguinte, quando chegou o Saúl, vai trazer o Saúl, esse cara vai jogar. Eu falava, calma, gente, calma que ele joga de terno aqui, vocês ficam sossegados que aqui ele vai jogar de terno. Terno e sapato de cromo alemão, e não vai escorregar. Aí eu, não, porque Saúl, porque você... O treinador sabe o que tá fazendo, fica devagar que vai... Aí... acaba acontecendo o que aconteceu. Felipe falou ontem que pra ele o Saúl vive agora, nesse instante, o melhor momento da sua carreira. O Saúl disse que não. O Saúl não concordou, não. O Saúl disse que não, que já teve outros grandes momentos. Agora, o Flamengo é bonito de ver, é legal de ver. O esforço do time do Juventude é louvável. Mas não dá para comparar. Infelizmente, não dá para comparar, porque o Flamengo é incomparável. Agora, se prepara para o jogo contra o Estudiantes, hein? Eu vi o jogo... Estudiantes com 1 a mais contra o River perdeu. Eu vi o jogo... 1 a mais. Eu vi o jogo. Em casa. Eu vi o jogo. Ninguém me contou, eu vi. O Estudiantes jogou contra o River Plate, pouco futebol. Sim. Rapaz, sim, era tesoura voadora, rabo de raia, tapa na orelha, tapa na cara, cotovelada, pescoção, e o árbitro... Mas você viu esse jogo com olhos mais para os Estudiantes ou para o River Plate? Porque tinha os dois, né? Os dois são adversários, né? O Estudiantes é adversário do Flamengo. A gente está falando do Flamengo agora. Eu posso te falar como Qual é que... Qual dos dois se preocupa mais? O Palmeiras, o River Plate, o Estudiantes tem muita deficiência de finalização. Até, você viu que ele deu até uma pausada. O Flamengo, eu acho que... Pegamos ele, Zé. Eu acho que o Flamengo consegue superar o Estudiantes. O primeiro jogo é em casa, né? O primeiro jogo é na Argentina. Na Argentina. E o Palmeiras também, o primeiro jogo na Argentina. Não, o primeiro jogo do Flamengo é Maracanã. Não, o primeiro jogo é no Maracanã. Primeiro jogo é Maracanã. No Maracanã. O Estudiantes é um time que bate muito, tem muita força de marcação no meio-campo, mas tem pouca presença ofensiva. Então, eu acho que o Flamengo vai conseguir fazer em casa o resultado para jogar com uma certa tranquilidade depois. Quanto ao Palmeiras contra o River Plate bate sem dó. O tal do Martínez Quarta, ele deu 2 tesouras. Eu lembrei do Zé, não sei porquê. Ele deu 2 tesouras voadoras que eu falei, Jesus! Uma ele pegou, Zé. Mas a outra ficou por conta tá escrito na regra, tentar ou dar pontapé. Ele tentou e deu. Então foi expulso com essas duas, aos 30 e pouco do primeiro tempo, ele já tinha sido expulso. Aos 37 foi expulso. Então, o Palmeiras vai ter muita dificuldade contra o River Plate. O time do River Plate é bom e é muito aplicado taticamente. Não tem mesmo as mesmas peças assim brilhantes, mas é um time ajustado. E o Flamengo, se jogar o que jogou contra o Juventude, ganha tranquilamente do Estudiantes e já adianta a sua classificação. A gente já vai falar um pouquinho mais do Arrascaeta, mas ainda sobre o Saúlzinho, o Pascoal destacou o esforço dele para jogar essa partida. Para quem não sabe, o terceiro filho do Saúl nasceu no final de semana. Ele bateu no Rio de Janeiro, chegou 3 horas da manhã em Caxias, no dia do jogo para jogar e jogou aquela enormidade, Tetra. E tava sol, hein? Geralmente tá mais nubladinho, né? Lá em Caxias do Sul. Gente que já jogou lá, vocês também trabalharam lá, tem aquela neblina. E justamente nesse dia tava aquele solzão, 4 horas da tarde.
Mas assim, o treinador conversou com ele, né? Foi falado isso, ele também disse, agradeceu o esforço que o Flamengo fez para levá-lo para lá também, além dele principalmente. Um momento incrível, né? Que é o filho nascendo, a gente que é papai sabe como é que é isso. Então, mas também acho que felicidade de acompanhar o nascimento do filho e poder exercer a sua profissão, né? Tá num momento bom no Flamengo, tá feliz, tá entrosado, é nítido isso, já exerce até uma certa liderança dentro do campo. E tecnicamente, eu vou te falar, né? O Pascoal disse que antes aí, ele já tinha falado pro pessoal na redação, eu confesso que preferi esperar. Logo de início, quando ele chegou, eu era um dos que, assim, vou ser sincero, não sei se o Pascoal estava acompanhando ele diariamente na Espanha. Eu não estava vendo ele jogar. Até não foi bem nessa última passagem Ele nem estava dele. jogando. Ele não foi bem nessa última passagem Ele nem estava dele. jogando. É verdade, você tem razão. Então eu não tinha uma convicção, né? Não vou nadar na onda agora porque o cara está arrebentando. Não vou fazer isso. Eu vou ser bem sincero, como eu sempre sou aqui. Está me surpreendendo positivamente, ainda mais jogando de segundo volante. Porque quando ele chegou, muita gente dizia que ele ia ocupar o lado direito, o meia pelo lado direito, fazendo o que o Gerson fazia, né? Ninguém estava pensando que a dupla de volante do Flamengo seria Jorginho e Saúl. Eu não vi ninguém escalando o time do Flamengo assim. Não era essa a formatação que a gente via de possível escalação do Felipe Luiz. Foi a necessidade, mas né, Zinho? mérito do Felipe Luiz. Parabéns para o Felipe Luiz, que coloca, se não me engano, no primeiro jogo contra o Internacional, naquela sequência de jogos, foi no jogo no Sul pelo Brasileirão. Depois eles repetem na Libertadores, porque ficou lá, o jogo foi lá de novo. E deu muito certo. Você pode ver que até sem o Jorginho, jogou o Alan ontem, que faz mais o primeiro mesmo, aí é mais primeirão, que fez um bom jogo também, tá se recuperando, que bom, eu acho ele muito bom jogador. E o Saúl fica com aquela liberdade de ser o cara que vem de trás criando as jogadas, ditando o ritmo. Realmente, assim, tá jogando muita bola, que bom para o Flamengo, para o futebol brasileiro. Aí a gente vibra, né? Quando traz jogadores estrangeiros e que realmente fazem a diferença, acrescentam. Porque eu tô vendo também, assim, se a gente for analisar... Estava vendo alguns jogos aí que tem a maioria do jogo ali, você vê, às vezes até a maioria de jogadores estrangeiros, que não é um nível também espetacular. Então, assim, eu fico muito feliz quando o clube contrata e vem um jogador de fora que acrescenta e ajuda quem está do lado dele, melhora quem está do lado dele. O Saúl é um desses. Zé Elias, ainda no meio campo do Flamengo, até um pouquinho mais avançado, quase no ataque, porque o Arrascaeta versão 2025 joga lá na frente. Você prefere a atual versão ou a de 2019 do Arrasca? Eu acho que essa versão do Arrasca como jogador, eu acho que está sendo melhor porque está fazendo gols, está participando mais, está sendo um pouco mais... Tem uma média de gols superior, 0,45 a 0,35. Mas não é só os gols, né? Não é somente os gols. O Zinho falou sobre o Saúl de ser líder, né? Já exerce uma certa liderança. O Arrascaeta entendeu o papel dele. Sim. Hoje Sabe quantas participações em gol? São 18 gols, né? 13. 31 participações no total, né? Somando gols e assistências. São 18 gols e 13 assistências. 13 assistências. Então, eu acho que ele entendeu muito a importância dele para essa equipe e eu acho que tem que dar os parabéns ali, eu não sei quem é que está fazendo um trabalho, eu acho que é um trabalho conjunto do departamento médico da equipe do Flamengo, né? Que são os fisiologistas, o preparador físico, o fisioterapeuta, tal, porque normalmente nesse período aqui, se você buscar aí o passado do Arrascaeta, nos últimos anos, normalmente ele tem uma queda ou ele sente, ou sempre tem uma lesão muscular, alguma coisa. Você vê, agora ele consegue jogar todas as partidas, quando joga de uma forma bem intensa, porque o Felipe exige isso. Né? Mas tem uma coisa que eu acho que ajuda muito o Arrascaeta, que acho que além, né, potencializa ainda mais essa característica dele, é que todo mundo no Flamengo corre. Todo mundo no Flamengo participa. Dificilmente você vê essa equipe do Flamengo parada.
Quando ele pressiona, ele rouba essa bola, todo mundo já começa a sair em movimento, já cria os espaços. Então o que acontece? Fica muito mais fácil. Você corre menos, porque você está muito próximo ao gol adversário, então o seu desgaste é menor, né? Você não tem que recuperar tanto a bola porque você já conseguiu ali recuperar, e ao mesmo tempo, quando você recebe essa bola, aí prevalece aquela questão que o Pascoal fala sobre o incomparável, que aí realmente não tem como comparar a equipe do Flamengo, que é a questão técnica. Todo mundo joga em 2 toques. Todo mundo joga em 2 toques, com exceção, acho que talvez do Samuel Lino, do Luiz Araújo, quando eles pegam a bola, né, pelos lados do campo ali, vão para o 1 contra 1. Tirando essas exceções, o resto, todo mundo 2 toques. Pega, toca, se movimenta, pega, toca, se movimenta. O próprio Arrascaeta, que tem essa, eu acho que essa genialidade de, com a simplicidade, ele consegue transformar lances difíceis em lances mais fáceis. Né? E aí ele consegue ser esse cara tão decisivo para o Flamengo. Mas acho que o todo do Flamengo ajuda ainda mais o Arrascaeta. Além dessa conscientização dele de liderança, que aí tem a faixa de capitão também, tem os anos dentro do clube, a consideração e a expectativa da torcida, tem uma possível Copa do Mundo, tem um treinador que falou e deu os parabéns ao departamento médico do Flamengo, porque ele fala que o próprio treinador do Uruguai, né? O Bielsa falou que é um outro jogador, uma outra mentalidade, uma outra forma de ele enxergar o Arrascaeta. Então, assim, não tem jeito. Se o cara é bom, ele vai se transformar melhor ainda. Se o cara é melhor, ele se transforma em craque, porque uma coisa leva a outra. Vou dar o exemplo do Gattuso, quando jogava, acho que na Reggiana, ele sai e vai para o Milan. Ele chega para o Milan, no Milan, se ele jogasse como ele jogava na Reggiana, ele não ia pegar na bola. Porque no Milan tinha Pirlo, tinha Leonardo, tinha só cara técnico, Boban, então ele teve que melhorar tecnicamente. E isso da equipe do Flamengo, se os caras já são bons, fica muito mais fácil jogando. O time do Flamengo, segundo tempo, desculpa, segundo tempo eu estava assistindo aqui o jogo na redação com o Bruno e ele tinha uns amigos. Eu falei assim, é o típico treino, o Zinho, o vovozinho sabe, vocês sabem o que é. É o típico treino de 8 contra 7, 9 contra 8, porque assim, o Flamengo alugou o campo do Juventude, pegava a bola, toca de um lado, toca do outro. Eu até brinquei, se bobear, o Felipe Luiz pode entrar em campo e começar a dar, né, toca aqui, vira o jogo agora, tal. Tamanha facilidade que esse time do Flamengo encontra os espaços para jogar. E para facilitar, um elogio ao Alfredo Jaconi, que tapete, né? Que gramado, né? E é difícil jogar lá, hein? Por mais que a situação do Juventude... 28 anos que o Flamengo o Juventude estava numa situação, não está numa situação muito legal, mas é sempre difícil. Oi, Tetra. Não, para enfatizar e enaltecer o trabalho do Arrascaeta, ele está a 3 gols de igualar o Doval, cara, como o maior artilheiro estrangeiro do Flamengo. Olha que representativo. É um número, uma marca espetacular. Ele chegou a, acho que, 91 gols com a camisa do Flamengo, o Doval tem 94. Então, faltam muitos jogos durante o ano. Eu acredito que o Arrascaeta vai passar, né? Então, assim, ele consolida o nome dele ainda mais, com mais números, com mais recordes, né? Já é junto com o Bruno Henrique, né? Os maiores vencedores, o maior número de títulos com a camisa do Flamengo. Hoje, realmente, respondendo aquilo que você perguntou, claro. Quiser, mas vou me meter nessa, a fase dele, aí eu vou usar o bordão do Pascoal que o Brasil todo fala. O Brasil todo fala. O Arrascaeta é incomparável. Porque todos os jogadores do Flamengo hoje, todos os jogadores do Flamengo têm um substituto. Mesmo com todas as contratações, com a característica e o jeito que está jogando e a importância que tem, pro Arrascaeta ainda não tem. Pascoalzinho, se amanhã fosse o nosso prêmio Bola de Prata, você daria a bola de ouro do Campeonato Brasileiro pro Arrascaeta ou pro Caio Jorge? Hoje, o Caio Jorge é artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas pensando só no Brasileirão. Se você pensar em atuações, eu vou pensar em atuações, porque a minha avaliação é feita nas atuações. Se você olhar para o Caio Jorge, você vai olhar finalizações, porque ele é um ótimo finalizador. Mas eu voto no Arrascaeta. Eu daria a bola de ouro para... Meu voto não vale nada, né? Você sabe que meu voto é nada. Mas eu daria para o Arrascaeta. Eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje, nenhum jogador do futebol brasileiro joga tanto quanto joga o Arrascaeta.
Se ele tiver essa sequência, é que a gente está entrando no período, o Zinho sempre fala isso, a gente está entrando no período crítico do Arrascaeta, é de setembro para outubro. Se ele passar setembro, se ele passar outubro sem se machucar... Mas está dando pinta de que vai passar em colo. Puxa vida, isso é um espetáculo de jogador. É um espetáculo de jogador. E vai ganha o Flamengo, que tem um jogador desse porte, ganha a seleção do Uruguai, porque vai jogar a Copa do Mundo com um jogador com toda essa categoria. Enfim, não tem nenhum jogador em atividade no Brasil que jogue tanto quanto joga o Arrascaeta. Na minha visão, você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Matheus Pereira, acho que é um baita meia, mas o Arrascaeta é insuperável. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Neymar que teve mais uma atuação apagada ontem no Campeonato Brasileiro, no empate do Santos com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Mas antes, para a gente arrematar o assunto Flamengo, o Felipe Luiz admitiu ter recebido uma proposta, se não for uma proposta, uma sondagem do Fenerbahçe, O Fenerbahçe demitiu o José Mourinho após a desclassificação na Champions. Na verdade, foi uma preliminar, da Champions contra o Benfica. Só uma curiosidade, claro. Você sabe quanto o Mourinho arrecadou só nas rescisões que ele teve aí nos últimos anos? Quanto? 100 milhões de euros. Nossa Senhora. Só nas rescisões. 700 pau. Zinho, fica sentado aí, não desmaia não, Zinho, não desmaia não. A cara do Zinho, ó. A cara do Zinho. Tetra, o Felipe, vamos ouvir o Felipe então? Depois eu quero pedir a opinião do Tetra a respeito da negativa do Felipe Luiz, a negativa Foro Esporte. Você ouve agora. Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Zinho, você concorda com o Felipe? Não era o momento ainda para uma empreitada europeia do Felipe Luiz? Agora como treinador? Concordo e muito, Assim, o Felipe Luiz cuida bem desse início dele, Ele começou na base, foi campeão, sub-17, sub-20, estudou, se preparou, tem influência de trabalho europeu muito, de treinadores que ele trabalhou. Mas no próprio Flamengo ele sempre fala muito do trabalho com o Jorge Jesus e outros treinadores, é claro, e ele está no maior clube, No clube que pode proporcionar para ele títulos. Ele já é campeão com o Flamengo, Ele já conseguiu títulos com o Flamengo, numa carreira bem inicial, e só um time como o Flamengo pode proporcionar isso para um treinador. A cobrança é enorme também, a cobrança é maior. As atenções, os olhos ficam voltados muito para o treinador de equipes com a repercussão que o Flamengo dá. O torcedor é exigente, mas ao mesmo tempo, quando você vence, quando você conquista no Flamengo, as portas se abrem muito. E ele sabe que ele está no início, está se aperfeiçoando, está ganhando experiência. Nada melhor no clube onde ele parou de jogar, que ele tem um apoio total e que a maioria dos jogadores jogaram com ele ou conhecem ele, da forma que ele é. Então ele ir para um time agora, ele está indo para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Manchester City, sabe, para aqueles times de ponta que vão disputar os títulos e que tem os melhores elencos, aí tudo bem. De repente a resposta não seria essa, mas com todo respeito, vai para uma equipe que vai brigar pelo título só ali no país deles, o Fenerbahçe. Mas saindo dali, não vai ter tanta repercussão. Então, eu acho que a atitude dele é corretíssima. Ele está traçado, ele sabe o que ele quer, tem títulos para buscar nesse ano ainda pelo Flamengo, e o Flamengo é bem favorito, principalmente no Brasileirão, do jeito que está encarando e jogando, e muito mérito do trabalho dele, do encaixe que ele está dando para o time. Então, acho que ele tem muita coisa pela frente. Eu acredito que um dia ele vai trabalhar como treinador na Europa, porque ele tem essa experiência lá e é muito conhecido lá.
Eu acho que pode ser o primeiro treinador, assim, já tivemos treinadores que fizeram bons trabalhos, mas acho que o Felipe tem potencial e pela vivência que ele teve na Europa, de ter uma vida longa e ter um desempenho muito bom como treinador, mas no futuro. Eu acho que agora ele está certíssimo, né? Ser lapidado aqui. E, Zé, a gente sempre fica na dúvida se o trabalho aqui, o sucesso aqui é muito visto e reconhecido fora. Ainda mais levando em consideração o que o Abel conquistou nos últimos 5 anos pelo Palmeiras e mesmo sendo um europeu, ainda não surgiu a proposta no mercado europeu para ele. Senão, muito provavelmente ele teria ido. Até já teve, mas não, como disse o Zinho, de uma potência do futebol europeu, assim, do nível mais alto. Só que o Felipe, aí na comparação ainda ao Abel, o Abel foi um jogador de futebol de times grandes de Portugal. O Felipe é uma figura internacional. O Felipe foi um jogador de Copa do Mundo, conquistou Campeonato Espanhol, jogou no Chelsea. O Felipe, embora sejam funções diferentes, jogador e treinador, me parece que vai ter portas mais abertas do que o Abel em caso de sucesso aqui no Brasil. Mas aí eu acho que assim, tem potencialidade, os dois são ótimos treinadores. Sim, excelentes. Mas o Campeonato Mundial de Clubes potencializou ainda mais isso. O que o Flamengo Aquele fez. Chelsea-Flamengo. O que o Flamengo fez ao longo da competição também, né? Lembrando, contra o time que foi campeão, né? Contra... O Flamengo ganhou do campeão. Ao longo da competição, eu acho que o time ele fez um bom trabalho. Eu acho que tinha suas limitações porque enfrentaram times... O Flamengo perdeu para o Bayern, se não me engano, né? Então, essa é uma situação diferente, mas assim, eu acho que o trabalho que ele apresentou ali foi um trabalho que fez um barulho, vamos dizer assim, pela forma como foi a vitória contra o Chelsea. Depois, as pessoas acompanham o trabalho, né? Acompanham, por exemplo, o Flamengo, não tem como você não comparar, não acompanhar pelo que vem fazendo, pela forma como vem, não, comparar, acompanhar, né? Como ele vem trabalhando. Tem o fator Felipe, ex-jogador e conhecimento da Europa, e aí não é menosprezando o Abel, mas o Abel vem para o Palmeiras do PAOK, da Grécia. Né? Então, assim, a última imagem e tal, mas eu acho que o Abel já apagou isso por tudo que conquistou. Mas tem esse lado do Felipe ser o que você falou, né? Em relação a ser um pouco mais conhecido, mas eu acho que em termos de trabalho, os dois fazem ótimos trabalhos. O Abel acho que está à frente do Felipe. Bem à frente, nesse né? sentido. O Abel já fez muito mais. Já fez muito mais, mas eu acho que o Mundial potencializou essa questão do Felipe. Bom, tá aí o vídeo e essa questão é interessante, sabia? Porque o Felipe Luiz, será se essa visão que o europeu tem do Felipe Luiz, os interesses que vão crescer muito mais sobre o Felipe Luiz para tentar arrancar ele do Flamengo, até por time grandes e isso e aquilo, é porque ele foi jogador em mais evidência do que o Abel ou porque ele tá no Flamengo? Eu acredito que é o conjunto, porque o Felipe Luiz, ele foi sim, ele foi um jogador expressivo, conhecido no mundo todo, isso ajuda demais, por isso que querem tirar ele do Flamengo. Mas também, por estar no Flamengo, a exposição é muito maior. Eu acredito que vai chegar muito mais oportunidades e melhores pro Felipe do que o Abel. As propostas pro Abel sempre foi times pequenos, de pouca expressão. Mas pro Felipe vai chegar uma hora que vai vir time grande. Essa é a nossa preocupação como torcedor do Flamengo. Porque, o Flamengo tava carente em questão de técnico depois do Jesus. E o técnico que deu certo foi o Felipe Luiz. E, cara, é o que eu quero, é o que a nação quer. Que ele fique mais tempo e mais tempo. Renovar agora, eu acredito que vai dar tudo certo. Ele só quer pensar depois da temporada, de conquistar título e poder dizer assim, eu quero tanto. E aí o Flamengo não vai poder dizer nada. Eu acho que ele deveria ficar em mais 2, renovar para 2, depois mais 2. Ele tem que abusar, sabe? Entre aspas, abusar aqui o Flamengo. E o Flamengo dele também. Parabéns, o Flamengo joga demais. E a gente vai fazer a mesma coisa dentro do Maracanã, lá contra o Estudiantes, na quinta-feira. Jogar bonito e fazer um placar elástico. Flamengo é Flamengo. Aqui a gente vive e respira Flamengo. O vídeo é só. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Ajuda a elevar o canal e fortalecê-lo ainda mais, hein? Compartilha, comenta, tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.